Bora começar agora, vocês podem cortar. Oi, eu sou Elisa Rocha, sou fundadora da Afinc Gestão Financeira e há mais de 15 anos atuo na gestão, controle e planejamento financeiro de empresas de diversos portes e de diversos segmentos. Além disso, eu sou engenheira de cursos e é sobre isso que a gente vai falar hoje, dando continuidade aí aos nossos webinários com conteúdo exclusivo para você, cliente da Nectar CRM. O tema de hoje é cortando custos nos lugares certos. Toda empresa opera naquela equação básica de mais receita, menos gastos é igual a resultado econômico, né? Resultado operacional. Então, isso significa que quanto menos gastos, quanto maiores as reduções nos custos, mais lucro. E mais lucro na prática é mais investimento em inovação, maior a capacidade de expansão desse negócio e até mesmo a melhor remuneração para a nossa equipe, né? E aí, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo de crise, né, decorrente do coronavírus, a otimização desses custos passa a ser mais do que uma estratégia, passa a ser questão de sobrevivência desses negócios. E aí, quero falar com vocês sobre a crise, né, essa crise que a gente está vivenciando agora. Eu tenho um e-book que se chama Como Salvar o Seu Negócio Durante a Crise, que dá todo esse panorama econômico mundial, brasileiro, com o passo a passo do que deve ser feito, né, para superar e para enfrentar essa crise, o que sua empresa deve fazer. E aqui eu quero mostrar esse passo a passo também. Lá no e-book você também encontra soluções específicas por nicho, tá? Porque existem especificidades de cada negócio também. Mas o passo a passo para superar essa crise e que possivelmente nesse momento você já até tenha dado alguns passos desses, primeiro, manutenção do faturamento, né? Como é que você vai manter esse faturamento? Vai ser através do fortalecimento de relacionamento com clientes, ou criação, adaptação de um novo produto ou serviço, um novo canal de venda, uma nova forma de entrega, são algumas das possibilidades. Identificação das medidas que o governo, dos benefícios que o governo disponibilizou até agora, identificar se dentre essas medidas quais se encaixa ao seu negócio, né? Elas podem ser trabalhistas, fiscais, tributárias e até financeiras, a gente tem opções. Em termos de redução dos custos variáveis, os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a minha receita, não varia, não é porque ele tem um valor variável, uma frequência variável. Ele varia de acordo com a minha receita. Então, na medida em que sua receita caiu nesse período de crise, em alguns casos até zerou, o custo variável também vai cair na mesma razão. Então, são, por exemplo, comissão de vendedores, pagamento de impostos, compra de insumos, matérias-primas. Esse é um tipo de custo que ele já deve ter caído naturalmente com a sua queda de faturamento. No próximo item, a negociação das despesas fixas. Aí, diferente dos custos variáveis, as despesas fixas independem se eu vendi ou não. Faça chuva, faça sol, são aqueles compromissos que eu tenho que pagar, né? O prolabore do dono está aí, a folha de pagamento, aluguel da estrutura física, contador, contabilidade, né? Tudo aquilo que vendendo ou não eu tenho que pagar. E aí, nesse caso, para enfrentamento da crise, mas que é uma sugestão até para outros momentos, né, que você continue fazendo esse tipo de negociação, é buscar uma suspensão por um período certo desse pagamento, ou uma redução de valor por um período específico também, ou até adiamento e parcelamento dessas despesas também é possível se fazer nesse momento.
Depois disso, frear os investimentos. Frear os investimentos porque a gente está no momento incerto, né? Ninguém sabe até quando teremos esse impacto ainda do coronavírus. Então, é momento de colocar o pé no chão e de dar passos muito bem pensados. Sendo assim, você só vai investir se for em algo que vai te ajudar a sair dessa crise, né, a enfrentar essa crise de uma maneira melhor, ou se é algo que você já estava planejando, já tinha uma reserva financeira para isso e que não vai precisar usar essa reserva para compor o seu caixa nesse momento. E aí, por último, você tem que ter montado ou tem que montar a partir de agora um plano de ação e também um planejamento financeiro para olhar para esse futuro que nem é tão futuro assim, né? A gente tem que olhar para os próximos meses aí. Então, um plano de ação necessariamente ele é composto por ações com responsáveis por cada ação, com deadline, com uma data limite para fazer isso acontecer também. Aí, no caso do planejamento financeiro, o que eu sugiro nesse momento é que você não faça mais aquele planejamento tradicional com base no histórico, e até mesmo o planejamento que você tenha feito lá no final do ano ou no início desse ano, você pode descartar. Muito pouco dele vai ser aproveitado nesse momento, porque o nosso cenário hoje é completamente diferente e o cenário no pós-crise também será. Né? A gente vai ter aí um novo formato desses consumidores. Os consumidores terão novos hábitos de consumo, então a gente vai ter que adequar o nosso negócio a isso. Então, o planejamento financeiro nesse momento, eu sugiro que seja feito no que a gente chama de orçamento base zero. O orçamento base zero é aquele em que eu zero mesmo, eu considero como se eu estivesse começando o meu negócio agora, e vou preencher cada linha lá do meu fluxo de caixa, do meu orçamento, considerando esse início, né? Porque o cenário é novo, então nada do nosso histórico vai servir muito e esse histórico pode até nos confundir. Então, pesquise aí, faça, para esse momento, utilize a ferramenta Orçamento Base Zero, ou BZ, ou Baseline. Falando agora de redução de gastos, a gente tem algumas possibilidades, né? Eu tenho possibilidade na gestão financeira, na esfera financeira, tenho na esfera administrativa, tenho na esfera de pessoas, de recursos humanos, e quero deixar um alerta no final sobre os custos que são invisíveis e que você também deve agir sobre eles. Em termos de gestão financeira, a primeira questão que você tem que avaliar é a renegociação de dívidas. E isso a gente tem feito muito nesse momento de crise, mas é uma prática que tem que ser constante no seu negócio. Chamar seus credores, seja banco, seja financeira, seja pessoa física, e negociar ou maior prazo para a taxa existente ou manutenção desse prazo, mas para uma taxa mais atrativa, né? Renegocie isso de tempos em tempos, buscando sempre melhores condições. A segunda possibilidade é sim analisar seu fluxo de caixa e usar essa ferramenta agora de forma intensa, quase que diária mesmo, fazer essa análise, porque agora caixa é rei, né? Todo mundo está falando isso, mas é verdade. Com essa análise rotineira, aí sim vai ser possível você prever principalmente o descasamento entre entradas e saídas e agir de forma antecipada, né? Aqueles buracos que ficam no decorrer do mês, né? Seu caixa fica descasado, fica descoberto, você precisa antecipar isso e evitar aí entrar em cheque especial, empréstimo e até ter um custo que não estava previsto e que não seria necessário. Em termos de taxas bancárias, também é o momento de negociar tudo isso. O seu gerente já deve até estar esperando essa choradinha. Então, se você tem relacionamento com diversos bancos,
use isso a seu favor, né? Use esse relacionamento, compare o que um ou outro oferece e otimize essa negociação. E se você também, se você trabalha só com um banco, também é a hora de fortalecer essa relação. E aí, entendendo que o seu banco é um dos seus fornecedores, é importante ter a clareza de que só serão mantidos como fornecedores os que estão presentes nesse momento de crise com você. Então, é bom deixar isso claro, falar, olha, vamos fortalecer nossa relação nesse momento difícil para que, depois que tudo isso passar, a gente mantenha a parceria. E aí, controle tudo. É inaceitável uma empresa com todas as ferramentas que a gente tem hoje, com todas as possibilidades, é inaceitável que a sua empresa pague juros e multas de boletos que venceram por simples descuido, porque esqueceu que essa conta vencia naquela data. Então, por falta de organização e descuido, é inadmissível. Tem o controle de todas as contas a pagar e a receber muito, muito bem organizado. E aí, em termos administrativos, é interessante você manter e implementar no seu negócio o chamado estoque mínimo. Né? O estoque mínimo, ele é uma forma de gestão de estoque muito eficiente. E aí você também, por consequência, vai ter uma gestão de compras melhor também. Quando a gente está falando aqui em reduzir custos, dinheiro de estoque parado é dinheiro parado também. Aí, na medida em que você faz compras just in time, né, considerando esse estoque mínimo, você otimiza muito mais o seu caixa. Outra possibilidade de se fazer, além de fazer estoque mínimo, é se você tiver um estoque aí hoje parado, selecione alguns clientes pontuais e faça uma oferta especial para ele, com um valor especial para reduzir esse estoque mesmo. Mas olha, só para clientes selecionados, ok? Outra possibilidade dentro das compras, da gestão de compras, é centralizar isso tudo. E não só centralizar numa mesma pessoa. É bacana você centralizar todas as compras de uma empresa na mesma pessoa, porque ela, com o tempo, vai criando um relacionamento com esses fornecedores. Mas atenção, se você é dono de negócio, você tem que ter uma forma de auditar esse relacionamento periodicamente. Mas é importante sim centralizar, além de na mesma pessoa, centralizar no mesmo momento as compras. Então, ao invés de comprar material de escritório para o setor administrativo hoje e material de escritório para a produção amanhã, esse comprador tem que buscar fazer isso no mesmo momento, porque aí ele vai ter um maior volume de compras e melhores condições de negociar com o fornecedor. Organização de contratos, né, dos seus contratos administrativos. Aqueles contratos com renovação automática, se você não tem o controle deles, eles vão renovar e você nem vai perceber, vai no fluxo. Mas se você tem um controle, tem isso tudo organizado, antes dessa renovação automática, você tem possibilidade de chamar esse fornecedor, de renegociar esse contrato, né? Então, é importante, sim, que você tenha isso muito bem organizado e que negocie sempre os contratos. Só vai ter possibilidade se tiver isso controlado. Gastos de impressão. O consumo excessivo de papel hoje, de papel, de cartucho de impressora, já não é um aceito, porque a gente hoje tem possibilidade de digitalizar tudo, e digitaliza com o próprio celular, você não precisa de um scanner para isso, né? E aí, digitalizar, claro, você tem outros ganhos, como a segurança dessa informação e o acesso de várias pessoas ao mesmo tempo a essa informação, na medida que a empresa trabalha com esses documentos em rede. E aí, além disso, se ainda assim for necessário imprimir, o que eu sugiro é que você coloque
senha no login de cada impressão. Então, no relatório da impressora, você vai saber quem imprimiu e vai poder avaliar se está tendo algum excesso ou não nesse sentido. Gestão de frota para empresas, principalmente que disponibilizam frota ou usam o carro do funcionário, né? Equipe de vendedores, por exemplo, para fazer essa visita a clientes e tudo mais, eu indico que você contrate um sistema de gestão de frotas, aquele com cartãozinho mesmo, né? Para evitar desvio de combustível e para evitar um excesso de gasto nesse sentido, porque a gestão de frota, além do maior controle, ele vai te trazer relatórios e indicadores em que você vai conseguir comparar se o KM informado por aquele funcionário versus o valor que foi gasto no período está coerente com a média do restante? Será que tem alguma coisa errada aí? São vários indicadores que você pode avaliar, e isso traz uma previsibilidade de gasto para a empresa também, aí para o seu caixa, se você adotar um formato de cartão pré-pago, né? Então, você colocou lá um saldo no início do mês e o seu funcionário vai gerindo esse gasto no decorrer do mês. Termos de estrutura física, nós temos algumas possibilidades aí, né? A primeira delas é que você reveja o layout da sua empresa, veja se esse layout está condizente com o fluxo que acontece ali, né? Principalmente em setores produtivos, é importante que esse layout seja exatamente espelho do fluxo dos processos que acontecem ali, né? Para você não ter que interromper um processo e gastar tempo levando para um lugar que não é adequado, que não seria o sequencial disso. Em termos de estrutura física também, veja aí, normalmente os maiores gastos com estrutura física são aluguel, são energia elétrica, água. Em termos de energia elétrica e água, se for realmente um volume grande, né, os seus gastos, você pode aí pensar no investimento de energia solar ou no sistema de reuso de água, dependendo da sua necessidade. E aí é fazer conta mesmo, pôr no papel e ver se vale a pena o investimento agora. Em termos de aluguel e condomínio, observe se, principalmente depois que a gente está vivendo, se não há possibilidade da equipe integralmente ou parcialmente ficar em home office, ou até mesmo utilizando um coworking, e a possibilidade também de que, se a sua estrutura física estiver ociosa, você dividir essa estrutura com alguma outra empresa. Em termos de gestão de pessoas, um gasto que é grande e pouco controlado também é o custo com viagens, né? E aí, na viagem, você inclui o próprio voo, hotéis, alimentação, translado. Então, ter o controle e implementar uma política disso vai trazer uma previsão e orientação para a sua equipe de até onde eles podem ir, quais são os limites para isso, né? E incentivar que se faça compras com antecedência, que você, de repente, defina um limite de gasto para alimentação e translado, e sempre que esse funcionário te disponibilize recibos e cupons fiscais no nome da empresa, para que você possa contabilizar isso. E uma possibilidade também, a depender do volume de viagens, é fazer uma parceria com uma agência, que aí eles vão otimizar esses custos também. Horas extras e banco de horas, né? Você tem que eliminar ou pelo menos minimizar o máximo possível dessas horas extras. E aí, isso também tem muito a ver com processos bem determinados. Por quê? Na medida em que essas horas extras são recorrentes, o seu funcionário começa a se acostumar com essa renda adicional todo mês,
E sim, ele vai ser menos produtivo durante o expediente de trabalho para poder garantir as horas extras. Então, reveja aí se é seu caso, e imagine como que você pode melhorar ou minimizar essas horas extras. Isso pode depender muito da sazonalidade do seu negócio também, então é importante enxergar o todo. Banco de horas, né? Fazer a compensação dessas horas extras por banco de horas é uma ótima alternativa para minimizar os custos com o pagamento de horas extras. E aí você vai compensar essas horas excedentes em períodos de baixa demanda do seu negócio. Como eu falei, de repente é um negócio que tem uma sazonalidade anual, então, dos períodos em que você não tem muito fluxo, compensa essas horas. Pode ser emendando feriados ou até mesmo estendendo as férias do funcionário. E aqui é o grande gargalo, né? Quando a gente fala em cortar custos, normalmente as pessoas pensam em cortar cabeças. E não necessariamente essa é a melhor estratégia, né? Pode ser um tiro no pé, sim, na medida em que essa demissão vai impactar numa piora da operação ou numa quebra da operação da sua empresa. Então, para chegar à conclusão de que realmente essa pessoa pode ser demitida, você tem que rever todos os seus processos, verifique lá dentro de cada processo, cada etapa, cada atividade que compõe esse processo, quem é o responsável pelo quê. E aí, depois disso, você vai avaliar se existem pessoas que estão fazendo a mesma coisa, ou se existem pessoas que estão ociosas dentro da equipe, ou se tem alguém que, de repente, pode se destacou e pode assumir uma função a mais do que aquela já executa. Ou mais, se esse funcionário poderia ser substituído por alguma tecnologia ou automação, e isso hoje em dia acontece sim, e se ele pode ser terceirizado. E aí, no caso da terceirização, é uma boa estratégia na medida em que eu substituo lá as despesas fixas pelos custos variáveis. Então, por exemplo, uma equipe de vendedores em que eles são CLT e têm um salário fixo mais percentual sobre faturamento. Então, significa que essa parcela do salário fixo dele é uma despesa fixa para o meu negócio. Então, vendendo ou não, eu tenho que pagar, ok? Na medida em que de CLT ele passa para PJ, e aí pode ser negociado uma despesa fixa menor com uma participação maior sobre faturamento, eu vou ter um gasto só quando eu tenho venda. Então, isso é mais estratégico, você passar ele de despesa fixa para custo variável. O alerta é que passar alguém de CLT para PJ tem algumas premissas, né? É importante que você consulte seu advogado trabalhista para isso. Por exemplo, essa pessoa tem que ter impessoalidade com você, ela não pode ter qualquer tipo de hierarquia e tem também a questão de horários fixos, né? Horários de trabalho também não podem ser fixos. Então, avalie se essa é sim uma boa alternativa para você. O uso da tecnologia a seu favor. Eu acabei de falar aqui da possibilidade de substituir processos e pessoas que fazem esses processos por algo mais automatizado. Então, você pode sim lançar mão de softwares, e existem alguns até gratuitos que são muito bons para otimizar esses processos ou até substituir processos. E aí eu fico imaginando, por exemplo, né, hoje a gente vivenciou esse home office, estamos aqui fazendo reuniões online, eu estou fazendo essa palestra para vocês de forma online, e por que então o meu funcionário não pode ser treinado também de forma online no onboard lá, né? Ou no treinamento que é periódico. E aí você economiza coffee break, locação de espaço e até um custo menor com esse palestrante. E ele pode ser replicado. Agora, claro que você tem que manter o canal aberto sempre com essa equipe e não só remotamente, mas fisicamente,
para que ele traga dúvidas e que vocês possam alinhar tudo. Mas é sim uma boa possibilidade de se fazer. Por fim, aqui na gestão de pessoas, pergunte a todos os seus colaboradores o que pode ser feito para reduzir esse custo, para reduzir custos ou aumentar a produtividade, né? A gente imagina que ideias sempre surgirão num campo mais tático ou estratégico, só que quem está no operacional tem soluções muito mais simples do que você. Então, lance mão desse recurso, pergunta para o seu funcionário, seja via e-mail, seja pesquisa, faça um programa de redução de custos em que ele tenha benefícios se a solução dele for escolhida, e aí você consegue estabelecer uma constância também dessas sugestões e uma constância na redução de custos, e isso não vira mais só um projeto com início, meio e fim, e sim um programa que acontece sempre na empresa. E aí, por fim, eu preciso alertar sobre os custos invisíveis, porque tudo que a gente falou aqui foi de uma forma muito prática e que vocês já conseguem implementar aí no negócio de vocês de forma imediata. Mas existem aqueles custos que são invisíveis e que a gente não tem tanta facilidade de identificar para poder agir em cima. E aí, mesmo que você tenha todos os custos controlados, os custos invisíveis sempre vão existir. Por isso que eu coloquei uma lupa aí, para que você realmente se aprofunde nos custos, não fique só de uma forma rasa atuando sobre eles. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? O seu custo invisível pode ser um clima organizacional ruim, um ambiente cheio de fofoca, de disse-me-disse, de políticas internas não implementadas, em que a equipe não sabe exatamente até onde pode ir, ou o que o colega tem de benefício e ele não tem. Isso gera muita confusão e um clima ruim. O que acontece com isso? Improdutividade, perda de tempo, retrabalho por desatenção também. E, além de tudo, uma equipe mal engajada, sem motivação e interesse, e até sem o espírito de serviço, sem cooperação entre eles mesmos, né? Uma comunicação ineficiente também, pouco transparente, gera muito mal entendido e retrabalho, o famoso telefone sem fio aí. Lideranças que ou não foram definidas, e acontece muito de pessoas se intitularem líderes porque têm essa habilidade natural, né, e agem como tal, e as pessoas vão absorvendo, mas isso não está formalizado. Então, gera aquela comunicação não transparente que a gente falou, ou lideranças que até são formalizadas, mas são omissas, não são boas. Então, isso gera um custo também de improdutividade. E aí, falando disso ainda, se você não identifica, não direciona e não cuida dos seus talentos internos, você também está perdendo dinheiro. Vou dar um exemplo prático aqui. Sabe daquela equipe de vendedores em que um se destaca porque ele faz as melhores vendas, ele tem o melhor relacionamento com o cliente, todos os clientes elogiam esse vendedor. E aí o dono do negócio fala, não, eu vou colocar fulano como gerente de vendas, porque eu quero que todos os outros sejam como ele. Então, isso vai resplandecer e eu vou ter vários fulanos aqui, vai ser maravilhoso. Só que não, porque esse vendedor, ele tem habilidades e um perfil comportamental para ser vendedor, não necessariamente para gerente. E aí, antes, o que motivava ele era estar em contato com os clientes e ter essa rotina. Na medida em que ele tem que ficar agora no escritório, gerando relatório e fazendo reuniões, ele fica desmotivado. E aí você perdeu muito tempo, muito dinheiro também, e pode até perder essa pessoa, né? A gente falou muito aqui durante esse webinar
sobre controles, né? Como controles são importantes, como a organização pode te fazer perder dinheiro, pode te gerar retrabalho. Então, controles internos insuficientes ou superestimados também, né? Aquele controle que duas pessoas estão fazendo o mesmo relatório, estão informando a mesma coisa. Então, ou insuficiente ou superestimado, tudo é um problema. Você tem que ter na medida certa. E o custo, esse custo invisível é muito interessante, que é o custo de inventar a roda, se você não fez nem o feijão com arroz. E aí muito se fala hoje em empresas inovadoras, em sistemas inovadores, em equipes inovadoras, mas você está perdendo tempo buscando uma nova solução, se nem o feijão com arroz você fez, né? Se essa roda, essa engrenagem ainda não está rodando. Então, garanta o básico para depois continuar desenvolvendo e desenvolvendo o seu negócio aí. Então, reflita sobre tudo isso, que todos esses custos invisíveis que podem não estar aparentes, e também monte um plano de ação sobre isso. E do mesmo jeito que os custos lá atrás, o corte de custos tem que ser constante e feito de forma segura, os custos invisíveis também. Você tem que estar atento o tempo todo para agir sobre eles de forma frequente. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado a tomar decisões aí que possam ser aplicadas de forma prática na sua empresa. Eu busco ter uma linguagem bem descomplicada e acessível exatamente para que você consiga repassar essa mensagem para a sua equipe também. E mais conteúdos assim você encontra aí nas minhas redes e no e-book Como Salvar o Seu Negócio Durante a Crise, que vai ser disponibilizado aí para vocês também. Muito obrigada e até mais. Bora juntos!